Oi, galera! Tudo bem com vocês? Gente, aqui é Jordano e eu acabei de bater um papo aí com vocês. Eu falei sobre o incentivo à leitura na infância e eu vim trazer aqui como a falta de leitura na infância contribui diretamente para a ocorrência do analfabetismo funcional. É isso mesmo, gente. Já embarquei de um assunto para o outro, tá? E é muito bacana, eu quero muito que vocês acompanhem. Espero que vocês gostem, tá? Então vamos começar, gente. Como eu já expliquei no outro vídeo, é muito bacana, é muito importante que as crianças estejam no mundo da leitura desde pequenas, tá? Que elas sejam frequentemente incentivadas a ler. E vamos falar um pouquinho disso, gente. O analfabetismo funcional, para quem não sabe, é um problema que afeta aí muitas sociedades, tá? Ele é basicamente caracterizado a incapacidade de uma pessoa que sabe ler e escrever, tá? Ela não é uma completa analfabeta, ela sabe ler e escrever, mas ela não sabe utilizar essas habilidades. Então, muitas vezes aí é um problema meio que invisível, tá? As pessoas aí, elas não têm um senso crítico, não têm muita noção, ou lê e não entende o contexto. Então, também a pessoa que é um analfabetismo funcional, ela não sabe interpretar um texto, por exemplo. Enfim, gente, tem profundas implicações aí econômicas, sociais e mesmo pessoais, tá? Com isso. Enfim, gente, e a falta de leitura na infância, tá? Ela contribui diretamente para isso. Então vamos aprofundar essa discussão aí em alguns aspectos que eu vou trazer aqui para vocês. Gente, a diferença, como eu já disse, né? Embora eles saibam ler e escrever, os analfabetos funcionais, eles não conseguem interpretar informações que as pessoas dão a eles, tá? Ou utilizar a leitura ou a escrita de maneira eficaz, tá? Então eles não vão conseguir compreender ali textos muito complexos, né? Enfim, entender ali, bater um papo mais aprofundado sobre algum assunto, enfim. Gente, trabalhadores que são analfabetos funcionais, tá? Eles têm algumas dificuldades de seguir instruções escritas, instruções básicas mesmo, tá? Compreender manuais de treinamento, de montagem, executar tarefas ali que vão exigir leitura. Então, você criar, por exemplo, um documento no Word ou fazer uma planilha. Gente, isso reduz demais a produtividade, né? E as pessoas, elas acabam sendo muito excluídas, né? Porque as pessoas gostam de sempre estigmatizar as coisas, né? E marginalizar as coisas que eles não conhecem ou não se importam ou não têm vontade nenhuma de aprofundar para saber realmente um pouquinho de tudo. Então, como eles são incapazes ali, né, também de compreender alguns documentos oficiais, né, contratos, né, ele fica em desvantagem ali em diversas áreas da vida, tá? Então eles tentam sempre pedir ajuda aí aos filhos, enfim, as pessoas em volta deles para tentar compreender um texto, tá? Ou também, muitas vezes, eles podem até compreender, mas eles ficam de forma inadequada, né? Isso prejudica, porque eles não entendem o texto da maneira que foi informada. Ele entende em outros aspectos, enfim. Gente, isso se dá justamente na infância, tá? Essa é a verdade. Como eu fiz aquele vídeo, vou retornar aqui. Gente, provavelmente a infância dessas pessoas foi super limitada a textos. Então, ela não tinha o hábito de ler algum texto. Então, o vocabulário dela ficou muito restrito. Ela só tinha uma compreensão superficial ali da linguagem escrita, do assunto. E como a leitura, querendo ou não, é uma prática e ela melhora com a prática, sem uma prática regular, né, as crianças ali, né, não desenvolveram essas habilidades necessárias para ler e entender textos muito complexos. E como foi deixado de lado, né, ou chutado com a bunda ali, né, foi levado com a barriga, acabou que essa pessoa chegou na vida adulta, na idade adulta, e não tinha ali realmente a habilidade suficiente para ler e entender diversos textos, tá? Enfim, basicamente, a leitura, que para quem não sabe, ela estimula o cérebro. Por isso que ela é muito indicada e muito boa para crianças lerem, né? Por isso que ela é muito incentivada. Gente, ela estimula muito o cérebro, tá? Então ela promove
pensamentos críticos e melhora a memória e a nossa criatividade. Então, sem esses estímulos, a gente vai ficar meio prejudicado, tá? Enfim, eu queria trazer esse tema porque eu achei ele muito bacana, como que ele passa por diversas barreiras, né? Então, aí a gente tem aí a parte cognitiva, mas aí a gente também já tem uma parte socioeconômica, né? E educacional, então a gente vai ter a desigualdade de acesso. Como que a gente pode falar que tem algumas escolas aí que são muito mal equipadas com bibliotecas, né? Ainda mais nos dias de hoje. Mas, com o futuro aí cada vez mais crescendo, gente, por incrível que pareça, não estamos mais vendo analfabetos funcionais mais jovens, tá? A maioria aí são as pessoas mais velhas, que não passaram aí realmente por um ensino de qualidade. Eu acredito que hoje em dia, por mais que não esteja, né, tudo aquilo, a maioria das escolas aí já tem algumas bibliotecas, tá? Mas são meio ainda mal equipadas, né, justamente. Mas, gente, cada vez mais que a gente tocar nessa pauta, tocar nesse assunto, é bacana para que a gente tente melhorar, né, a nossa qualidade de vida e justamente melhorar algumas consequências aí do analfabetismo funcional e melhorar, enfim, o estudo, melhorar as escolas para a gente não ter mais esses problemas, né, de analfabetismo. Eita! Enfim, gente, como eu disse anteriormente, é justamente ali a leitura na infância, né, que ajuda, envolvendo os pais coadores, que vão ajudar as pessoas não passarem por esse problema aí na adolescência e na vida adulta, tá? Então, eu sempre tento aí, tá? Auxiliar bastante o seu filho, tá? Investir em algumas educações de qualidade, mesmo que ele estude uma escola pública, você pode focar aí ele em fazer alguns cursinhos fundamentais, tá? Entrar num clube de leitura mesmo, tá? Ter alguns programas comunitários. Você pode criar aí com a mãe da sua turma, né? Que fazem parte os pais dos seus amigos, dos amigos do seu filho, né? Pra realmente criar um programazinho aí pra ficar dentro do sistema escolar, mas também incentivar aí a leitura, tá? Gente, hoje em dia a gente tem sim programas de alfabetização de adultos aí, tá? Para aqueles que já estão fora do sistema escolar, né? Então tem alguns ali programas de alfabetização de adultos, mas tem muitos aí que tem vergonha, tá? E não tem muita coragem de ir. Então eu acho bacana a gente tentar tirar, né, esse estereotipo que a grande maioria das pessoas tem e tentar mostrar para eles que a gente pode aprender. Não é nenhuma vergonha a gente não saber fazer uma coisa e a gente procurar um curso e ir atrás, mesmo que na vida adulta, mesmo que indo com mais idade, indo procurar e aprofundar um assunto, sabe? Que a gente não passou por ele muito bem ou passou muito pouco por ele, tá? Enfim, gente, eu vim trazer um videozinho mais curtinho como o outro, mas eu gosto desse assunto, vim trazer um pouquinho aqui com vocês quais os impactos, né, quais as estratégias que a gente pode fazer, mas como eu disse, esse vídeo serve de um alerta para você mãe, para você pai, tá? Promovam leitura desde cedo para os seus filhos. Independente de qual seja o livro, você pode começar com histórias infantis, tá? Então você tem diversas histórias aí da Disney, você tem princesas, você tem príncipes, você tem Branca de Neve, você tem Pinóquio, enfim, você aprofunde essas histórias. Quanto mais a criança gostar de ler, você vai aumentando um pouco a dificuldade, você dá os quadrinhos, os gibis, né, da Turma da Mônica, você pode dar livros em quadrinhos, você pode ir em Diário de Banana, ele já lançou tem alguns anos, eu passei por essa época, só que hoje em dia vocês também podem ler, pode passar para seus filhos, tá? Sempre bom reforçar. Tentam sempre achar para as crianças livros físicos que eles possam segurar, tá? Isso ajuda muito na capacidade cognitiva dele, ajuda muito no tato e tudo mais. Mas caso, em última opção, não tenha, você pode realmente dar uma tela para ele com um livro digital que você acha diversos livros gratuitos aí pela internet hoje em dia. Só que assim, presta atenção, tá? Porque as telas prejudicam demais as crianças, né? Então é bacana a gente ter algumas estratégias ali, saber olhar o consumo, o tempo que ela vai ficar em frente a isso, enfim.
Gente, somente dessa forma, tá? A gente vai poder quebrar esse ciclo aí do analfabetismo funcional e tentar ver o futuro das nossas gerações como participantes importantes da sociedade, né? E capacitadas habilidosas, né? Para realizar diversos trabalhos aí. Enfim, gente, eu vou ficando por aqui. Foi um vídeo curtinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, deixa seu like, ativa o sininho da notificação e até mais.